tarde, pessoal. Estou aqui de novo e vamos dar continuidade. Ontem a gente parou numa parte que eu ia falar sobre os tipos de bioestimuladores, né? Mas o vídeo completo está embaçado, que a imagem no Instagram ficou embaçada. E tá no YouTube. Vocês se inscrevam lá que vocês vão conseguir ver o vídeo completo, tá bom? E hoje a gente vai dar continuidade nos tipos de bioestimuladores. Então, como eu fico em média de 15 minutos, acredito que só vai dar para falar realmente da hidroxapatita, tá? Da hidroxapatita de cálcio. Eu vou citar eles que por alimento. Por exemplo, hidroxapatita de cálcio. Nós vamos ter Radiese, vamos ter o Diamond, vamos ter o Nutriex, vamos ter as hidroxapatitas de laboratório, que temos da Victalab, temos da Biometil. Então, todos esses nós temos para poder trabalhar com hidroxapatita, que é o bioestimulador. Nós vamos ter o PLLA, que é o ácido L-polilático, que vamos ter o Sculptra, o Eleva, o Aestefil, que é o outro alimento que eu falei para vocês. Tem também o PCL, que é a policaprolactona, que é o único que a gente tem hoje no mercado, na verdade, vai ser o Elancê. Então, são esses os tipos de bioestimuladores que a gente tem. Gente, e verdade, deve ter muito mais, porque vão lançando marcas, né, diferentes e a gente às vezes não consegue acompanhar tudo. A mudança tudo é muito rápido, mas os alimentos que a gente tem de entrega para bioestímulo de colágeno são esses: hidroxapatita, PLLA, que é o ácido L-polilático, e o PCL, que é a policaprolactona. O que vai diferenciar aí são as marcas, os nomes que eles dão realmente no produto, tá? E nós vamos começar a falar especificamente da hidroxapatita de cálcio, tá? A hidroxapatita de cálcio, como eu falei para vocês ontem, quando a gente aplica um bioestimulador de colágeno, existe o processo inflamatório que ele causa. E não vai ser diferente com a hidroxapatita. Ela é feita de um gel carreador e a hidroxapatita. Então, esse gel carreador vai reabsorver nas primeiras semanas e só vai ficar a hidroxapatita de cálcio para gerar aquele colágeno tipo 1 e deixar aquela pele bem firme. Quais as hidroxapatitas que tem hoje? A gente tem o Radiese, que é da MES, nós temos o Diamond, nós temos a Victalab, e na Victalab é um laboratório que tem a hidroxapatita em 10% e 30%, tem o laboratório da PHD, que também tem, o da Biomedical, que também tem, temos o Nutriex, temos o Steam, e assim, tem uma variedade de marcas hoje. Então a gente tem hoje essa concorrência que eu acho maravilhosa, porque a concorrência faz com que também mexa um pouquinho a questão de preços. Agora, em questão de qualidade, a gente tem que testar realmente para ver, tá? Eu já tive bons resultados com todos esses que eu falei para vocês. E o que está mais tempo no mercado é o Radiese, que é realmente o da MES, que é o mais antigo assim, da hidroxapatita que eu saiba que realmente chegou no Brasil, tá? A primeira coisa que a gente vai ter é as micropartículas de hidroxapatita, quando injetadas na face do paciente, vai acontecer uma neocolagenase. O que acontece? Vai acontecer uma ativação dos fibroblastos. Essa hidroxapatita vai induzir os fibroblastos desse paciente a formar novas fibras de colágeno tipo 1, que, como eu falei para vocês, é o melhor tipo de colágeno para a região da pele, tá? Esse colágeno formado vai melhorar vai ter uma sustentação dérmica melhor, vai melhorar a espessura dérmica, pode causar um efeito lift de acordo com o que o profissional utiliza ali no paciente. E aos poucos, esse gel carreador que é utilizado para injetar, ele é reabsorvido, vai vir os macrófagos e absorver esse gel carreador, deixando apenas a hidroxapatita de cálcio. E ela vai agir aí em torno de 15 dias a 90 dias para esse estímulo de colágeno. A gente já consegue ver, a gente aplica a hidroxapatita hoje no paciente, passa para ele uns 3 dias de massagem, que são cuidados básicos que ele tem que ter, tá? E ele começa já a ver os primeiros sinais de resultado com 15 dias. Mas o resultado total, como qualquer bioestimulador de colágeno, são 90 dias para ver o resultado total. E esse estímulo de colágeno, ele dura em torno de 18 meses, a hidroxapatita de cálcio, tá, gente? E claro,
o que eu gosto de deixar claro para o meu paciente? A hidroxapatita de cálcio, ela é um procedimento que é indicado 3 sessões para o paciente. Essas sessões, elas devem ser intercaladas no intervalo de 30, 45 dias, em média. Isso não é uma obrigação, não é uma regra, tá? Você pode até intercalar mais essas sessões. Mas por que não pode dar espaços muito longos para você fazer essas 3 sessões? Porque o processo de envelhecimento, gente, ele é contínuo. Se você faz uma sessão agora de hidroxapatita de cálcio e uma daqui a 1 ano, você já perdeu um pouquinho do produto e já envelheceu 1 ano. Então, é ideal sim que sejam realizadas 3 sessões, tá? Salvo raras exceções, vamos dizer assim, em pacientes que, sei lá, já tem seus 25 anos, mas já quer prevenir contra o envelhecimento. Então, ele faz ali uma sessão, beleza, ele já vai ter um resultado maravilhoso, mas essa pessoa de 25 anos já tem uma quantidade de colágeno bem diferente de uma pessoa com 45, 50 anos, 55 anos. Então, assim, o que acontece? A idade interfere muito também para você planejar esse paciente, tá? Então, a aplicação, ela é feita de forma muito parecida com o ácido hialurônico, com a cânula. O preparo do produto é diluído em soro, tá? E aí você vai fazer várias marcações vetoriais para você realmente aplicar ali no paciente. E respeitando as áreas que realmente podem ser aplicadas. A gente pode ter de resultado com a hidroxapatita volumização, se você tem o desejo de volumização, e aí você pode utilizar a hidroxapatita pura para ter volumização. E se você quiser ter sustentação, se você quiser ter um lift, você pode usar inclusive ela pura justa óssea, porque você pode causar esse efeito lift nos pontos para reestruturar a face do paciente, que hoje em dia o ideal é a gente trabalhar com reestruturação de face, mas tendo a certeza que ela pura vai estar ali justa ósseo, tá? Para não pesar muito, porque a hidroxapatita é mais pesado que o ácido hialurônico, não pesar muito o sorriso do paciente, essas regiões que a gente movimenta muito, tá? Vamos ter suavização de rugas e de sulcos que ficam marcados na face, nós vamos ter uma qualidade dérmica melhor, vamos ter uma quantidade de colágeno melhor e, consequentemente, uma melhora de flacidez, vamos ter uma pele mais resistente, uma melhor elasticidade na pele, tá? A pele não vai, você vai puxar, depois da aplicação de hidroxapatita, você pede o paciente para voltar, você vai fazer um vídeo dele puxando antes da aplicação e puxando depois. Vai ser outro resultado, a pessoa sente uma firmeza na pele muito maior do que antes da aplicação, tá? E quando a gente começa a ver essa resposta? A partir de 15 dias e com 90 dias o resultado total. E claro, se você intercalar aí as outras sessões no intervalo de 45 dias, ele já vai ter um resultado cumulativo, né, de 2 sessões, depois de 3 sessões, que vai ser o melhor resultado ainda. De todos os bioestimuladores que a gente tem no mercado, a hidroxapatita, na minha visão, tirando os fios, tá? É o que menos causa volume, a não ser que você tenha esse objetivo de causar volume usando ela pura, tá? E aí a gente entra na questão da diluição, que eu acho que a gente tem que entender isso muito bem. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer um curso de imersão básico, a gente explica para o paciente pegar uma hidroxapatita e diluir em 4 ml, em 5 ml, é mais ou menos isso que utilizam, tá? É uma média. E na verdade, gente, eu acho que quando a gente quer entregar um bom resultado para o paciente, a gente não tem que pegar um protocolo pronto. Ó, pega a hidroxapatita e dilui ela em 4 ml que você vai ter um resultado legal. Primeiro que o paciente não quer um resultado legal, o paciente quer um resultado bom, que entregue para ele um resultado de qualidade. Então, para começar, você tem que ter as 3 sessões. E para falar para o paciente a questão das 3 sessões, tem que também falar com ele, ele tem que entender, você, na verdade, tem que entender a questão de tipo de pele de paciente, de idade de paciente. Por exemplo, a diluição, ela não é fixa em 4 ou 5 ml. A diluição, ela tem que respeitar a qualidade dérmica do paciente, a idade do paciente, que o paciente quer de resultado. Então, aí é que entra a questão do nosso raciocínio, do nosso planejamento individual para cada paciente. A diluição, gente, normalmente ela é de 100 a 300%, tá? O que significa isso? A hidroxapatita, ela vem em uma seringa. Eu vou fazer cálculos aqui para vocês entenderem.
com 1 ml na seringa. Eu sei que tem seringas que tem 1,5 ml, tem seringas que tem 1,25 ml, tá? Eu vou fazer o cálculo como se fosse 1 ml para ficar redondo e vocês entenderem. A diluição de 100 a 30%. E aí, quando eu falo 100% é 1 para 1. Se eu tenho uma seringa de 1 ml de hidroxapatita, eu vou diluir em 1 ml de soro. Essa é a diluição mais concentrada. Ou seja, se ela é mais concentrada, eu vou usar essa diluição em um paciente que necessita de mais estímulo de colágeno, que esteja mais envelhecido. Por exemplo, um paciente com seus 60 anos de idade, tem uma pele muito fina e a gente precisa de bioestimular bastante colágeno nesse paciente. Então eu vou pegar uma concentração maior, então eu vou diluir em 1 para 1. Se eu tenho 1 ml de hidroxapatita, eu vou diluir em 1 ml de soro, tá? Agora, tem um paciente que tem os seus 40 anos de idade, ele tem uma qualidade dérmica melhor que um paciente de 60 anos. Eu estou dando um exemplo, mas eu sei que o envelhecimento de cada um, ele é muito individual. Então, por isso, pegar na pele, sentir a pele do paciente é importante. Aí, vamos supor que com 40 anos de idade, o paciente tem uma pele melhor, ela não é uma pele tão flácida, mas já está começando aquela queda facial. A gente pode fazer uma diluição de 2 para 1, que seria os 200%. Se eu tenho uma seringa de 1 ml, eu vou diluir a hidroxapatita em 2 ml de soro e vou ter 3 ml no total de produto para mim trabalhar nesse paciente de 40 anos de idade, tá? Então, você vai aproveitar a hidroxapatita melhor, vai ter um resultado melhor para entregar para o seu paciente. Então, é isso que vocês têm que realmente definir, saber planejar para poder realmente trabalhar no paciente, tá? Agora, vamos supor que eu tenho um paciente que resolveu fazer um bioestimulador com seus 25 anos, com seus 30 anos de idade, que está começando a trabalhar aquela flacidez que está iniciando, ele já está sentindo um pouquinho aquele processo de envelhecimento, o bigode começou a marcar, mas a pele dele ainda é uma pele boa. Então, eu vou fazer uma diluição de 3 para 1, que é o que eu chamo de 300%. Se eu tenho uma seringa, 1 ml de hidroxapatita, eu vou colocar 3 ml de soro. E aí, eu vou ter 4 ml no total de produto para trabalhar na face desse paciente mais jovem. Então, vocês entenderam que vocês têm que saber avaliar a qualidade da pele do paciente para saber trabalhar? Entendeu? Então, não é a mesma diluição que eu uso com um paciente de 60 anos que eu vou usar com um paciente de 30 anos de idade. Eu tenho que saber planejar isso aí. Agora, quando eu vou trabalhar no pescoço, aí já são outros 500. Eu também tenho um tipo de pescoço diferente num paciente de 30, num paciente de 50, num paciente de 60 anos. Então, eu sei que minha diluição de pescoço é uma média de 1 ml de hidroxapatita, por exemplo, tá? Para em torno de 3 ml de soro. É uma média. Fora isso, para um pescoço que está precisando de um bom bioestímulo de colágeno. Aí, em um pescoço que precisa de menos, eu vou diluir mais a hidroxapatita, tá? Então, tudo é bom senso. Vocês conseguem trabalhar dessa forma. É olhando a pele do paciente para você entregar um bom resultado. E nunca esquecer que eu preciso de mais de uma sessão de bioestimulador de colágeno e para obter o resultado e para durar o que a gente promete, que são 18 meses a hidroxapatita. Então, o que vocês têm que entender? O paciente, para passar para o paciente também, que se eu não fizer essas 3 sessões, nesses primeiros meses ali, que sejam seus 4 meses ali, 4 a 5 meses, 3 sessões, eu não vou ter também uma durabilidade de 18 meses, que é o que promete a hidroxapatita. Então, isso tem que ficar bem claro para o paciente. Eu perco o resultado mais rápido se eu não faço as 3 sessões. E do mesmo jeito, eu perco o resultado mais rápido se eu não faço diluições realmente individualizadas para aquele paciente. Tá, pessoal? Então, se atentem a isso, tá? Em relação às retroinjeções, nos vetores que a gente marca o paciente, é em torno de 0,2 ml para cada retroinjeção. Só que aí eu tenho que imaginar, poxa, se eu diluir o meu produto de 1 ml em apenas 1 ml de soro, eu só tenho 2 ml para uma face inteira. Eu acho pouco produto para a face.
Então, eu vou ter que, ao invés de 0,2 ml em cada retroinjeção, vou fazer 0,1, que aí o meu produto vai render mais e eu vou obter o resultado que eu desejo, espalhando mais aquele produto na face. Então, utilizem também o bom senso, porque tem a regra do 0,2 ml em cada vetor, em cada retroinjeção, mas vocês têm que utilizar o bom senso ali de quantos vetores que eu desenhei na face do paciente para obter resultado também, tá? Às vezes, tem pacientes que precisam de mais de uma seringa, né? Ali em uma sessão só de hidroxapatita para você ter resultado. Então, vai depender muito. Igual, por exemplo, se eu quiser fazer estruturação facial com hidroxapatita, eu vou utilizar ela na camada justa óssea e vou ter que utilizar a agulha para mim não errar a camada e colocar ele justa óssea. Só que o produto que eu estou utilizando puro, com certeza eu vou utilizar muitas seringas para estruturar a face do paciente. Então, é ver se o paciente tem condições para isso, tá? É bom deixar isso bem claro. Em relação à diluição, tem também pessoas, profissionais que gostam de diluir a hidroxapatita em soro e anestésico, porque aí já vai injetando e anestesiando ao mesmo tempo. Eu não gosto, tá? Mas eu não falo que isso é uma regra para todo mundo. Porque normalmente eu já anestesio o paciente antes, porque eu prefiro deixar o paciente totalmente anestesiado, para ele ficar mais confortável durante o procedimento. Já tem profissionais que só anestesiam o pertuito, tá? E aí esse profissional vai colocar, substituir uma pequena quantidade de soro e colocar um anestésico. É só fazer a conversão. Se eu estou diluindo ali 1 ml de soro, eu coloco meio de anestésico, meio de soro, tá? Isso aí é com vocês, não tem problema. Existem profissionais também que, para fazer pontos de sustentação, porque o produto hidroxapatita puro, ele é um produto mais pesado para injetar ali na hora, quando a gente pega a seringa. Então, o que a gente tem que entender? Se a pessoa não tem, se você não tem um adestramento bom com a seringa, não tem uma maleabilidade boa, uma injetabilidade boa no produto, então tem profissionais que aconselham diluir a hidroxapatita em 20%, daria 0,2 ml em média de soro para ficar com mais injetabilidade, né, que é a seringabilidade, para a gente poder injetar ali no paciente. Eu, particularmente, estou acostumada, então eu injeto puro mesmo, eu não vejo problema em injetar ele puro. Mas tem pessoas que não têm a mão, né, tão firme, e aí tem também essa possibilidade. Mas essa diluição é para usar ele como volumização, para sustentação nos pontos justa ósseo, tá? E entender que existem áreas de aplicações que são indicadas e que não são. A hidroxapatita de cálcio tem indicação de aplicar toda essa região fixa aqui da face, ó, ângulos de mandíbula, aqui em frente a tragos, aqui no zigomático, injetar também no bigode, injetar em pré-maxila, aqui em marionete, mas ele não tem indicação de nariz, ele não tem indicação de pálpebras, ele não tem indicação da fronte e ele não tem indicação também aqui ao redor da boca, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento em relação a isso. Eu acho que já deu tempo, já tá aqui falando para mim cortar. A gente vai ter que continuar com a hidroxapatita e já começar em outro tipo de bioestimulador na segunda-feira, que vai ser a próxima live. Esse vídeo completo, pessoal, vai ficar no YouTube, tá? Para quem quiser assistir. Obrigadão. Têmpora pode? Têmpora, então, a têmpora pode fazer, mas ele tem que estar diluído, tá? Pura não. Então, para fazer volumização em têmpora com a hidroxapatita não tem aconselhamento. Mas se você fizer ela diluída, pode sim. Aí você usa como se fosse aquela marcação que eu não falei ainda para vocês, que não deu tempo, do F invertido. Que seria essa região aqui, ó. A gente faz como se fosse uma letra F de cabeça para baixo, que são os pontos que dão lift na face, tá? Então, diluída pode sim. Subcutâneo ou Subcutâneo. Subcutâneo. Justa óssea seria ela realmente pura, né? Aí não tem indicação, tá? Puro, só o Elancê. Tá bom. Obrigada, pessoal.